Sou o professor Augusto Moura, vamos continuar com a parte de informática. Estamos falando sobre o assunto LibreOffice Writer, o editor de texto, software livre e gratuito. Vamos partir aí para a resolução de questões, falando sobre os principais comandos do Libre e ferramentas. A ferramenta do LibreOffice, no caso aqui citado OpenOffice Writer, que é a versão que deu origem ao Libre, que executa a mesma tarefa da ferramenta WordArt no Microsoft Word. Bom, existe o WordArt no Word, que você pode editar textos de forma artística. Bom, qual é a ferramenta equivalente no LibreOffice? Vamos verificar? Vamos mudar então para o nosso programa. Vamos ver aí. Bom, você vai para inserir, né? Vamos para o inserir. Tem aqui uma ferramenta chamada Fontwork. Observe, ó, estão aí os padrões que você pode utilizar. Então você pode clicar em um padrão, escolher, ó, e ele insere sobre o texto. Então isto aqui tem um papel semelhante ao WordArt. Todos conseguiram acompanhar? Então eu vou deletar aqui, né? Vamos só para mostrar, depois você pode praticar. Vamos voltar à nossa questão, e o gabarito da nossa questão é o Fontwork, gabarito letra B. Tem o mesmo papel do WordArt, da Microsoft, no Word. Continuando, vamos para a próxima questão. Sobre atalhos do programa LibreOffice, assinale a alternativa incorreta. O que é que está incorreto? Bom, uma observação, a tecla mais significa a junção de uma tecla com uma letra ou com outra tecla. O mais aí não tem o significado, é só para dar a ideia de que o atalho é, por exemplo, Ctrl e o X. Então usa Ctrl mais X. Bom, vocês já sabem disso, né? Então vamos ver quais são os atalhos de teclado. Vamos lá, vamos corrigir a questão. Vê se você consegue identificar qual é a sentença aí que está incorreta, qual é o item correto. Primeiro atalho de teclado citado, Ctrl X corta os itens selecionados, isto está correto. No caso do Libre, é utilizado a palavra cortar. Observe ali quando você coloca, seleciona texto e coloca o mouse aqui sobre a tesoura, ó, é cortar e não recortar, como é no Word, e o atalho é Ctrl X. Está correto. Bom, o segundo atalho, Ctrl V, cola os itens copiados ou cortados na área de transferência, também está certo. Então temos o atalho, o colar, Ctrl V. Está ali o atalho de teclado para colar, Ctrl V, só é colocar o mouse sobre o botão. Shift F procura um termo de pesquisa inserido pela primeira vez. Shift F procura termo de pesquisa. Bom, procurar termo de pesquisa, bom, ou você pesquisar vem de find, né? Que é Ctrl F, é uma localização. Ó. Bom, está aqui embaixo a barra. Está aqui, vamos colocá-la aqui em cima. Então vamos ESC, vamos de novo Ctrl F, né? Então vamos fechá-la e Ctrl F abre a barra de localização. Então Shift F, vamos praticar aqui Shift F. Não, aqui foi Ctrl F, eu coloquei o Ctrl F de novo. Vamos lá, Shift F, né? Vamos desfazer. O que ele fez foi apagar o texto, ó, com Shift F, apagou o texto. Vamos desfazer. Então, a questão errada é a letra C. Shift F não vai procurar nada, vai apagar. Ele simplesmente deletou o texto. Deletou o texto selecionado. Bom, Ctrl Z desfaz a ação está correto e Ctrl Y refazer uma ação está correto. Vamos lá, ó, desfazer e refazer. Não aparecem os atalhos aqui, mas Ctrl, né, Ctrl Y refaz, Ctrl Z desfaz. Então vamos continuar a sequência aí, fazendo mais questões aí de prova. Sobre os atalhos do LibreOffice Writer, assinale a opção correta. O que é correto? Cortar é o Ctrl X, certo? Já vimos.
Salvar um arquivo no Writer é Ctrl N? Não, a letra para salvar, a palavra em inglês para salvar é save, então é Ctrl S. Abre o documento do Writer, Ctrl O. Abrir vem de Open. Isso aqui também está correto, tem 2 gabaritos para essa questão. Essa questão aí ficou com 2 gabaritos. Tá? Claro que ela teria que ser anulada aí, certamente foi anulada no concurso. E salvo o arquivo no Writer é Ctrl P? Claro que não. Não é salvar, salvar é o Ctrl S, isso aí é imprimir. Então estamos revisando aqui os atalhos de teclado. Bom, uma das opções de se inserir uma tabela no LibreOffice Writer é através da combinação de teclas Ctrl com a tecla... Bom, se você usar o Ctrl com A, passa a ser seleção, seleciona. O F7 sem o Ctrl, tá? Ctrl com A, Ctrl A. O F7 sem o Ctrl é só o F7, é a verificação ortográfica. Verificação ortográfica e gramatical. Também não é a resposta. Bom, então a resposta deve ser o F12 ou F2. Vamos conferir, ó. Se você fizer o Ctrl com F12, insere aí tabela. Então a questão, ó, para inserir a tabela, a questão perguntou para inserir uma tabela. Então a resposta da nossa questão é o Ctrl com F12, gabarito, letra A, é gabarito da nossa questão. Pronto, todos conseguiram acompanhar? Então vamos passando. Então, já sabe, o ideal é ir para o computador e executar esses atalhos que você vai memorizando. O LibreOffice Writer 3.5, atalho que corresponde à ação de localizar e substituir. Bom, localizar e substituir foi visto aí na aula passada, na videoaula anterior. Se eu quero localizar e substituir no Libre, você vai utilizar a tecla Ctrl H. Ctrl H é o atalho de teclado para localizar e substituir. Você pode ver isso aqui no editar. No editar tem aqui localizar, só localizar Ctrl F, localizar e substituir Ctrl H. E ir para um determinado local, para determinada página, seção, Ctrl G. Então está aí. Vamos retornar, vamos voltar aqui às nossas questões. Resultado, letra A. Sobre os atalhos do LibreOffice Writer, assinale a opção correta. Cortar. Bom, essa questão aqui ficou repetida, né? Ó, cortar é Ctrl X, está certo. Salvar não é N. Abre o documento O, está certo, é Ctrl O que abre. E salvar não é P, é S. Essa questão ficou repetida, mas vamos lá para aproveitando o abrir. Ó. Você vai para o menu arquivo, abrir, tem lá Ctrl O. Abrir o atalho, está aí. Destaque no mouse aí, Ctrl O. Salvar é Ctrl S, vem da palavra save. Abrir, Ctrl O, que vem da palavra open. E novo, Ctrl N, da palavra new. Então fica a dica aí para vocês, que utilizando aí o idioma inglês, pode-se memorizar esses atalhos de teclado. Para exibir a barra de fórmulas do LibreOffice, deve-se fazer uso da tecla. Qual é a tecla que permite, qual é a função que permite exibir a barra de fórmulas? Bom, F1 não é, porque F1 em qualquer programa, não esqueça, que é o ajuda. F1 representa o ajuda. Então vamos lá. Então teclou F1, você vai ter aqui o ajuda do LibreOffice. Aparece aí, ó, a ajuda integrada do LibreOffice não está instalada, teria que estar, ler na internet. É possível você se conectar online. O F2 está aí, ó, a barra de fórmulas. Está vendo? Barra de fórmulas é o F2. Essa que vai sair. Então a resposta é F2. O F3, vamos ver aí o que é que faz o F3. Ó, o autotexto de atalho software não foi encontrado, então autotexto, né? Tem aí. Vamos de novo, ó, F3, ele pega a palavra que tiver o ponto de inserção. Autotexto. F4, vamos ver se tem algum efeito. Nenhum efeito. F5, ó. F5 é o navegador. Bom, então, voltando aqui, o F5 é o navegador. Esse navegador ele permite
não é a internet. O navegador permite localizar elementos, como tabela, gráfica e assim por diante. O F4 não tem efeito. O F2, que é o gabarito da nossa questão, que é a barra de fórmulas. E o F3, autotexto. Então, o gabarito da questão, letra B. É a letra B, que é o F2, que permite inserir barra de fórmulas. E continuamos, temos muita questão aí para resolver. Vamos falar de seleção de texto. Como é que se seleciona texto no Writer? Vamos ver aí? Vamos ver se você conhece seleção de texto. Depois a gente vai treinar isto no próprio programa. No editor de texto LibreOffice Writer, quando é feito um triplo clique numa palavra de um parágrafo, o que é que seleciona triplo clique? Uma frase, uma palavra, um parágrafo ou toda a página? Bom, no caso do triplo clique, a resposta é uma frase. Uma frase será selecionada ao aplicar 3 cliques sobre qualquer palavra da frase. Vamos ver isso no programa no instante. Bom, no editor de texto LibreOffice Writer, quando é feito um duplo clique em uma palavra de um parágrafo, o que é que seleciona? Toda a frase, toda a palavra, todo o parágrafo ou toda a página? Você sabe, né? Quando dá duplo clique no Word também é assim, seleciona a palavra, toda a palavra. Então, gabarito, letra B. E vamos passando. Mais um exemplo, depois vamos ver isso no aplicativo. No editor de texto LibreOffice Writer, quando é feito um quádruplo clique, isto não existe no Word, mas no Library tem 4 cliques em sequência, 4 cliques rápidos. O que é que você seleciona? Frase, palavra, parágrafo ou página? Bom, a resposta é um parágrafo. Vamos ver como é que funciona isso. Se eu aplico um clique não seleciona. Ele só posiciona o ponto de inserção na palavra. 2 cliques, duplo clique, 2 cliques rápidos, passa a ser palavra. 3 cliques, frase. Frase ou período, que é a mesma coisa. 4 cliques, maior que a frase é o parágrafo. Vai aumentando a seleção. E se você quiser tudo, aí passa a ser o Ctrl A, não é Ctrl T. Cuidado, é Ctrl A. Vem da palavra all, que significa, em inglês, all, tudo. Então você seleciona tudo. Então aí está a dica para que você memorize esses atalhos de teclado. E vamos passando aqui para o programa. Vamos fazer a seleção de texto. Vamos primeiro, né, aumentar aqui para que você consiga acompanhar. Quando eu utilizo um clique na palavra computador, não seleciona, só posiciona o ponto de inserção. Agora, se eu aplicar 2 cliques, aí seleciona. Se eu quiser várias palavras, segure o Ctrl e vá aplicando 2 cliques em cada uma delas. O Ctrl mantém seleção. Bom, eu quero mais do que a palavra, eu quero a frase, então aplica 1, 2, 3 cliques. Frase ou período. Agora, quero este parágrafo, então 1, 2, 3, 4, 1, 2, vamos repetir, 1, 2, 3, 4 cliques. Aí passa a ser o parágrafo. Aí eu quero outro parágrafo, segure Ctrl, 1, 2, 3, 4, tá vendo? Ó, mantém os 2, segurando Ctrl e 4 cliques, Ctrl, 4 cliques, vai selecionando vários parágrafos. Bom, se eu quero tudo, aí o atalho de teclado é o Ctrl com a letra A. Você vai fazer Ctrl A e aí você vai conseguir selecionar tudo no programa LibreOffice. Bom, gente, espero que você tenha acompanhado essa ideia. Não é difícil, é uma questão de você conhecer o aplicativo. A maioria das pessoas não utilizam esses recursos ou não utilizam o Library. Praticamente ninguém utiliza o Library em casa. Você só utiliza isso na empresa mesmo porque não tem jeito, né? Estamos acostumados com o Word, que é o programa mais utilizado no mundo, e já nos acostumamos há muito tempo ao uso do Word. O Word existe a versão desde 97, antes disso ainda, né? O Word, mais de 20 anos. Bom, vamos para uma lista de questões agora, que
vai abordar a parte de comandos do LibreOffice, a parte de formatação, a parte de salvar o arquivo, a parte de hifenização e assim por diante. Então, vamos ver aí exemplos de questões de prova que dizem respeito aos comandos. Essa é a parte mais complexa, porque você tem que lembrar, né, de onde está, e normalmente tem que ter muito uso para isso. E muitas vezes, né, a gente não tem como memorizar todos os comandos. Então isso aqui você vai praticar, vai fazendo as questões que você vai melhorando o seu conhecimento nisso. Para que um arquivo criado no Writer do pacote BROffice ou do LibreOffice possa ser aberto em versões do Microsoft Office, Microsoft Word, que não suportem o formato padrão, lembrando que o formato padrão é o ODT. O usuário deve selecionar a opção, bom, se você tem um arquivo ODT, mas você quer abrir nas versões anteriores do Word que não tem o ODT, o que faz? O caminho já foi citado aqui antes, quando eu falei em tipo de arquivo. O caminho é ir para o menu Arquivo, você vai para o menu Arquivo, opção Salvar Como. Dentro da opção Salvar Como, tem o tipo de arquivo. Aí você vai escolher o tipo de arquivo do Word antigo, que é o DOC, que é do Word 97 a 2003, o padrão é o DOC. E aí salva. Pronto. Aí você consegue abrir em versão anterior. Então este é o caminho para que você consiga efetivar o que a questão propôs. E a resposta da questão vai ser letra A. Você tem que salvar como, no salvar como do menu arquivo e no diálogo. Quando ele fala no diálogo, é a caixa de diálogo para a gravação do arquivo, escolher o tipo de arquivo desejado, que no caso vai ser o DOC, que é este formato que se adapta às versões anteriores do Word, Microsoft Word. No LibreOffice Writer 4, ao clicar no botão, olha, está aqui o botãozinho, ó, quando se está editando um texto, bom, vimos isso na aula passada, eu mostrei a barra de ferramentas, padrão, barra de ferramentas, formatação, foi comentado quando eu falei da edição de um texto no Library. Bom, o que é que ele faz? Exporta diretamente o arquivo como PDF? Não, este botão não exporta como PDF. Apresenta-se na tela os caracteres não imprimíveis do texto que está sendo editado. Está aqui, ó, caracteres não imprimíveis, marca de parágrafo, espaçamento, espaço entre caracteres, as quebras. Então, o gabarito dessa questão é letra B. Alinha-se o texto à direita? Claro que não, não é alinhamento à direita, você conhece o botão, ó, alinhamento à direita, botão de alinhamento à direita, isso aqui, ó, alinhamento à direita. Apresenta-se na tela o texto no formato em que será impresso? De forma nenhuma, isso aqui é o modo de exibição, né? Layout de impressão. Então, gabarito da nossa questão, letra B, vamos continuar. Sobre o editor de texto Writer, assinale a alternativa correta. Vamos ver. O programa utiliza o formato ODT como padrão. Está correto. Não possuindo suporte para DOC, acabamos de falar. Claro que existe o suporte para DOC. Com este editor é possível criar documentos básicos como memorandos, ofícios, currículos, exceto carta? Claro que não. Você pode criar também uma carta. Porque exceção é carta. É possível gerar um arquivo em PDF através deste programa. Para isso, basta clicar no menu Arquivo e, em seguida, exportar como PDF. Bom, o difícil, né? Saber que ele gera PDF, já sabemos. Agora, onde é? Vamos verificar. Está correto isto? Vai para o programa, no menu Arquivo, você vai ter a opção Exportar como. Exportar como PDF. Então, está aqui descrito, ó. Exportar diretamente como PDF. Está aí, ele já coloca no formato para salvar PDF. Está aqui embaixo o tipo de arquivo PDF. Então, nosso item, ele está correto, corretíssimo. Gabarito aqui, como ele quer a correta, é letra C. Gabarito, letra C, está correto. E vamos ver o erro aí que existe, né? Vamos identificar aí. Ao digitar um texto nesse editor, a mudança de linha para outra não se dá de maneira automática, claro que está errado, à medida que vai digitando, vai mudando de linha automaticamente. E se você quiser, dá um Enter. O programa dá suporte ao salvamento de arquivos diretamente na nuvem.
na conta pessoal cadastrada do usuário através da opção salvar na nuvem. Será que existe o salvar na nuvem? Vamos verificar. Eu estou usando aqui a versão mais atual do Library. Então, ó, salvar arquivo remoto, salvar como, salvar uma cópia, salvar tudo, salvar arquivo remoto, arquivos remotos, ó. Isso aqui é acesso remoto a outro computador, não é nuvem computacional, não tem nome de nuvem nenhum aí. Então, essa opção ainda não está presente na versão LibreOffice. Word, versão 2016, 365, aí é fácil, né? Salvar em nuvem. 2013, você tem a opção de salvar na nuvem OneDrive, que é a nuvem da Microsoft. Continuando, temos mais. No BR Office Writer, ao recortar um texto de um documento, esse texto é movido para onde ele é movido? Ao recortar um texto para a lixeira? Claro que não, isso aí é um arquivo inteiro, não um texto. Rodapé do documento? Claro que não. Cabeçalho do documento? Não. Uma página em branco? De forma nenhuma. É a área de transferência. Só que o Library ele não exibe a área de transferência igual ao Word. O Word exibe a área de transferência. Na guia página inicial, você tem o grupo área de transferência e lá é possível você ver os elementos da área de transferência. Já no Writer, você não consegue visualizá-lo, mas é interessante que a área de transferência pertence ao programa Microsoft Office. Então, vamos ver aqui, ó. Se eu abrir o Word, eu vou abrir aqui o Word e é possível exibir a área de transferência. Bom, quando você recorta do próprio Library, você conseguirá até, vamos ver aqui, ó, área de transferência, vamos limpar. Bom, está limpo. Agora eu vou lá no programa Library e vou recortar. Vamos recortar ou copiar. Copiar um elemento, copiar 2 elementos, copiar 3 elementos. Vai aparecendo, aqui embaixo já apareceu aqui a área de transferência. Na verdade, você consegue ver no Word o que você está vendo aqui, os elementos, e vamos colar. Ó, eu copiei do Writer e estou colando no Word. Eu posso colar em qualquer lugar. Uma vez que você exibe a área de transferência do Word, você consegue pegar do Library e abrir na área de transferência do Word e ver. E você pode usar isso em outros programas da Microsoft, não do Library. O Library, na verdade, só vai conseguir colar o último. Já o Word cola até 24 elementos aqui e acumula. É interessante essa dica, né? Que pouca gente sabe disso, mas existe essa interação entre os programas. Então vamos continuar. Vamos continuar aí. Não é um componente do menu inserir do LibreOffice. O que é que não tem no menu inserir? Salvar, rodapé, hiperlink, anotações e cabeçalho. E aí, pensa aí. Salvar, rodapé, hiperlink, anotação ou cabeçalho. O que é que não tem no menu inserir? Bom, eu acho que você já deve saber qual é a resposta. A resposta é a letra A. O salvar não está em inserir. Salvar está no menu arquivo. Os demais estão no menu inserir. Bom, então salvar. Vimos há pouco tempo aqui, né, eu mostrei o salvar, li até o salvar. No menu arquivo tem a opção salvar, salvar arquivo remoto, salvar como, salvar uma cópia, salvar tudo. Já no exibir, aí você tem exibir figura, multimídia, gráfico, objeto, forma, seção, caixa de texto, anotações, o que foi citado, quadro, hiperlink, que foi citado, indicador, referência, caractere especial, campo, número de página, cabeçalho e rodapé, tudo está aqui no inserir. Então, voltando aí à nossa questão, considere o LibreOffice Writer versão 3.6, assinale a alternativa correta. Os arquivos criados no Writer são gravados por padrão no formato ODF, com extensão ODT, e não podem ser gravados no formato XML do Microsoft Office com extensão DocX. Claro que pode. O LibreOffice permite tanto você salvar em ODT, que faz parte de um padrão conhecido como ODF, quanto no DocX, que faz parte de um padrão conhecido como XML. Então essa questão está errada porque apareceu aqui o não. Ó. Ele pode. Bom, uma quebra de página pode ser inserida por meio do diálogo inserir quebra
aberto a partir da opção quebra manual presente no menu inserir. Bom, gente, essa é a situação verdadeira. Eu fiz isso aqui, né, quando na aula passada, quando eu criei o sumário e eu queria fazer com que o sumário ocupasse toda a página. Aí você vai justamente para a quebra do inserir. Você vai para inserir. Aí você vai clicar em quebra manual. Aí você tem aqui a quebra de página. Então é possível fazer isto a partir do menu inserir, quebra manual, quebra de página. Ele descreveu aqui, ó, por meio do diálogo, que é uma caixa que vai abrir, do inserir, né, quebra, aberta a partir do quebra manual. Presente no menu inserir. Veja que o detalhamento aí foi grande. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Então, ficamos por aqui nessa nossa videoaula. Foi bom aí o treino? Viram tudo que foi aprendido aí durante essa aula? É claro que você tem que ir para o computador e procurar executar. E realmente é assim que você vai dominar o conteúdo. Tudo ok? Ficamos por aqui. Bons estudos, persistência, porque tem aí o concurso para você fazer. É necessário estudar, se preparar para garantir essa vaga, garantir os depósitos vindos aí do governo, um emprego aí para toda a sua vida. Até lá, minha gente.